Rogério, então eu queria retomar essa sua resposta sobre a oração para pedir um esclarecimento sobre aquele trecho do Evangelho que Jesus diz assim: Pedi e vos será dado, batei e vos será aberto. Exatamente. Como eu disse na resposta anterior, nós não tínhamos, nem temos, maturidade espiritual para entender o porquê de espíritos maravilhosos terem incentivado o hábito da oração. Mas eles o fizeram porque a nossa situação na Terra é tão deplorável, é uma situação de vexame espiritual, que o romantismo da vida é necessário. Um pouco de colírio, um pouco de doçura, um pouco de auto-engano, um pouco de esperança é necessário. E a oração gera esperança. De que na hora que eu peço, alguém se movimenta ou a conspiração do bem e do belo se movimenta e poderá me atender. Pois que viver sem esperança não é para todo ser humano. Porém, qual o problema? A mitologia grega nos fala da caixa de Pandora. E como é a história da caixa de Pandora? Havia 10 maldades ou 10 coisas ruins lá dentro. A esperança era uma delas. Ou seja, na época do raciocínio grego, a esperança era uma coisa ruim, má. Por quê, pessoal? Porque gerava ilusão. Gerava exatamente aquilo que a maestria espiritual mais combate, que é a ilusão. Vejam bem, Friedrich Nietzsche, ele, em estudando a tragédia grega, ele foi a fundo para entender o porquê dos gregos terem criado a tragédia. Pois que nenhum povo da antiguidade havia criado a tragédia enquanto teatro. E ele começou a perceber algo que nós, seres humanos mortais, não percebemos. Que os conceitos que nós temos hoje foram criados um dia, eles não existiram todos sempre. Isso é óbvio, né? Mas a gente não consegue perceber isso. Aquilo que hoje nós chamamos de bom e ruim, bem e feio, é do jeito que é hoje. Mas na época dos gregos, e Nietzsche aborda isso com muita profundidade, o bom e o belo era o rico. Era o homem e a mulher rica, que pagavam impostos, que eram belos, que eram cheirosos, agradáveis de se ver, que contribuíam com o progresso das cidades gregas. Quem tinha grana. O feio e o horroroso, o ruim, era o pobre, que vivia pedindo, que atrapalhava, olhe bem o raciocínio da ciência, que atrapalhava o progresso das cidades. Hoje em dia isso é politicamente incorreto. E é. Mas na época dos gregos, os valores de bom e belo, feio e ruim, eram esses. Quem é que inverteu isso? O cristianismo. O cristianismo transformou a riqueza num pecado. E a beleza numa tentação. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso não é verdade. E nem Jesus disse tal crente nisso. Porque nas bem-aventuranças ele diz quem é que entra no reino dos céus ou não. É quem tem riqueza espiritual. Pouco importa se você é rico ou pobre materialmente falando, já que tem muito pobre materialmente falando que é mais arrogante do que qualquer milionário da Terra. Então o problema não está na materialidade, sim na sua condição de expressão pessoal. Então vejam bem, os conceitos que nós temos hoje foram criados a partir da cultura de cada povo.
Mas isso não quer dizer que os conceitos que nós temos hoje estejam certos e os do passado errado, ou vice-versa. Somente a regra de ouro deveria ser utilizada como verdade para todo ser humano. O que é a regra de ouro? Só faça ao outro aquilo que você gostaria que lhe fosse feito. Ponto. Se Deus existe ou não, se Jesus existe ou não, se existe vida depois da morte ou não, se existe extraterrestre, se a religião certa é essa ou aquela, se nós só fizéssemos aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito, a vida na Terra seria maravilhosa, bela. Mas nós nos perdemos em conceitos de apego a essas religiões, a credos, a doutrinas, e não fazemos o essencial. Em não fazendo esse essencial, nada, absolutamente nada funciona. Então, num mundo em que nada funciona, as regras que são ensinadas pelos mestres espirituais nem sempre são as regras que eles ensinariam para pessoas adultas, para gente grande, para pessoas maduras, com maioridade espiritual. Você, quando vai para uma turma em que seus alunos têm 8, 10, 12 anos, você vai ter que encontrar um modo de ensinar eles um aprendizado que vai ser uma etapa no seu progresso evolutivo, mas não é que você está ensinando para eles seja o mesmo comportamento que eles terão quando adultos. Foi isso que Jesus e todos os demais mestres da humanidade se obrigaram a fazer. E até hoje nós somos crianças sob a perspectiva espiritual, nós permanecemos ignorantes, preguiçosos e viciados em transferir para os outros responsabilidades que nos são próprias. Se nós somos assim, e nós precisamos de algum norte, para pessoas desse padrão não se pode dizer que não tem esperança. Pois que a esperança vicia e é ilusória. Para pessoas que não sabem construir de per si, que não têm maturidade, o que deve ser dito? Peça, esforce-se, bata, persevere, que vos será dado. Porque sob a perspectiva cósmica, nós somos doentes, loucos, frágeis. Num mundo assim, os conselhos são dados de acordo com a nossa capacidade de... Quem de vocês chegaria no hospício e conseguiria dar um conselho razoável para os doidinhos que vivem lá? Quem? O que é que Jesus diria no hospício? O que é que você diria falando para 500 doidos no hospício para tentar organizar a vida deles? Vai dizer o quê? O que eles possam entender. O que é que Jesus nos disse no hospício chamado Terra? O que foi possível ser dito. Mas ele também disse, como os outros grandes mestres, deram esses conselhos, mas sempre acenderam a luz da verdade maior. Para aqueles que quisessem dar passos mais largos no processo de evolução espiritual, pudessem dar. Mas para aqueles que continuassem a querer a forma cômoda de utilizar a religião como refúgio, isso é estacionante, pessoal. Isso é sem futuro, pessoal. Nós utilizarmos o que de mais belo existe em termos de produção filosófica, emocional na Terra, que se chama religião, se nós transformamos as religiões em refúgio, vai ficar todo mundo escondido aí. Todo mundo preso nas suas trincheiras religiosas, combateu. Religião tem que libertar, tem que ajudar o ser humano a pegar o seu dedinho e acender a luz da sua alma, no interruptor dos seus sentimentos e do seu progresso espiritual. Mas as religiões dizem, não, não ouse, obedeça, acredite. Não pergunte. Não pergunte. Para quem pensa assim, o que é que o pobre do Jesus diria? Peçam ajuda, que vocês serão ajudados. Não há outra alternativa. Ponha-se no lugar de Jesus. Vocês vão falar o quê?
Se Jesus viesse hoje à Terra, e ele virá, por isso que ele não vai falar muita coisa, porque se ele tiver que falar, ele vai dizer as mesmas coisas que disse 2000 anos atrás, porque nós continuamos os mesmos. Ok, pessoal?